Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então retornando com mais um programa para nós continuarmos a conhecer a história da igreja. Hoje nós vamos falar, na verdade, sobre a evangelização dos povos germânicos de todo o norte da Europa, começando da Irlanda, Inglaterra e depois a própria Alemanha. É preciso recordar que a essas alturas a capital do Império Romano está no Oriente, em Constantinopla, desde o ano 330. Desde o ano 381, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. E em todo o Império Romano estão vivendo os povos germânicos, que desceram e foram tomando conta das mais diversas regiões do Império Romano. Então, neste período, é importante olhar bem para o norte da Europa, onde nós encontramos a Irlanda. E ali aparece um homem de nome Patrício, com uma formação monacal. Este Patrício é o São Patrício, hoje tão conhecido em toda a Irlanda, em todo o norte da Europa como Patrick. Aqui no Brasil, eu crismo muitos jovens com o nome Patrick, pois este Patrício levou para a Irlanda uma igreja do tipo monacal como havia em Alexandria, no norte da Europa, no norte da África, especialmente no Egito. Toda ela girando em torno do mosteiro. Então a autoridade máxima era o abade do mosteiro. Tanto é que ele fazia mesmo as funções de bispo. O abade do mosteiro é que ordenava os novos sacerdotes, ele crismava, ele dava ordem também às ordens femininas, enfim, fazia a função de bispo. O mosteiro era o centro de toda a vida cristã. E este modelo foi se fortificando ao longo de pelo menos 200 anos. Tudo começou por volta do ano 460 na Irlanda, mas vai chegar assim a um ponto máximo lá por volta do ano 600. Então, lá na Irlanda, com esta vida toda girando em torno do mosteiro, com o abade, o grande destaque se dá para o sacramento da confissão. Na verdade, lá eles já praticavam a confissão auricular. Então, todos confessavam de tempos em tempos. E era uma forma, assim, de manter a consciência de que era preciso sempre de novo se renovar. E nesta hora das confissões, especialmente já depois com os sucessores de São Patrício, que era São Beda, o Venerável, e mais tarde tantos outros monges famosos, importantes, criou-se aquela consciência de que deveria haver uma penitência. Após cada confissão, um gesto concreto. E um gesto concreto muito usado era a peregrinação. Per agere actio, caminhar pelos campos em oração. Então a ideia de peregrinação surge da Irlanda. E mais ainda, uma penitência mais forte era, por exemplo, fazer-se estrangeiro. Em outras palavras, ser missionário num outro país. E assim nós vamos entender como, já no século VI, muitos desses monges da Irlanda foram para a Inglaterra e semearam aí na Inglaterra um rudimento de cristianismo, uma espécie também de vida monacal. Coisa que na Inglaterra vai ser modificada radicalmente depois, quando vêm os monges que o Papa Gregório I enviou,
o tempo de Agostinho de Cantuária, que veio com seus 39 monges. Eles trouxeram a igreja diferente, a igreja romana, a igreja diocesana, a igreja com as paróquias. Claro, eventualmente também mosteiros, mas sobretudo a grande autoridade na Inglaterra era sempre o bispo. O bispo era a diocese, ele que coordenava toda a vida da igreja particular. Mas os monges da Irlanda continuam passando além e ir fazer peregrinação na Europa. Entram no continente e foram muito famosos, especialmente na Alemanha e na Áustria de hoje. Para lá apareceram estes grandes, hoje são todos considerados santos. Santo Alberto, por exemplo, São Valentim, São Corníbia, que fundou Freising, que é hoje a região de Munique, na Alemanha. Então eles foram para lá levando o cristianismo e batizando aquele povo de lá, onde na Alemanha muitos ainda veneravam outros deuses, os deuses que eles traziam da sua experiência de infância, de toda a sua tradição. E eles vão lá pregando o Deus único. Famoso realmente, nessa hora, vai ser Columbano. Columbano é um irlandês que foi lá levar essa mensagem. Agora, quem realmente evangelizou a Alemanha, o povo alemão, foi depois São Willibrordo. São Willibrordo, que já veio da Inglaterra. Ele foi para a Alemanha e lá esteve especialmente na região sul da Alemanha e depois na região bem oeste, quase divisa com a França de hoje. Lá também ele foi um grande evangelizador. Mas o verdadeiro missionário da Alemanha chama-se Bonifácio. Bonifácio já veio no século VIII e ele veio também com essa experiência missionária. Ele sabia que ele ia trabalhar nas missões. Então, antes de ir para a Alemanha, ele foi ainda para Roma, receber a bênção do Papa. E lá o Papa Gregório II o abençoou e o enviou oficialmente, então, para ser missionário nas terras germânicas. Então, ele teve ali praticamente 3 fases. Na primeira fase, ele foi verdadeiramente missionário. Missionário é aquele que anuncia Jesus Cristo e que substitui os velhos deuses que eles lá estavam seguindo, inclusive árvores, cedros, carvalhos, que eles veneravam como verdadeiros deuses. Bonifácio chega e diz: não, eu vos anuncio Jesus Cristo, que tem em Roma Pedro, o sucessor de Pedro, hoje Papa Gregório. E levou para lá essa ideia de uma igreja católica romana. Então, primeira parte, missionário. Em toda a parte, frentes missionários, deixando já novos sacerdotes que continuassem lá a levar a vida cristã. Mais tarde, ele foi se tornar verdadeiro organizador da igreja. Foi novamente ao Papa em Roma e pediu para ser bispo. Ele foi então ordenado bispo. E voltando para a Alemanha, ele começa a ordenar novos bispos. E já funda dioceses. Então, realmente, ele é aquele que não só prega Jesus Cristo, mas também organiza a igreja do povo alemão. Por último, ele entrando em contato, sobretudo, com Pepino. Pepino, que era o coordenador leigo, digamos assim, era naquele tempo o primeiro-ministro. Esse Pepino, então, lhe dá plenos poderes para organizar a igreja, para trabalhar à vontade. Então, ele começa já a reformar a igreja, fazer sínodos em toda parte, para voltar à sua originalidade primitiva, a realmente ser a igreja de Jesus Cristo, que levasse adiante a disciplina, a seriedade do seu trabalho, e que fosse em toda parte uma igreja de Jesus Cristo, igreja romana, ligada ao Santo Padre, ao Papa. Ele era muito devoto do Papa, muito devoto de Pedro.
E quando ele proclamava esses sínodos e fazia esse trabalho sinodal, no final, assinando as atas, ele sempre assinava em nome de São Pedro. Claro que o Pedro agora era já sempre um papa que estava em Roma. Então, assim, neste contexto, é que Bonifácio vai ser morto e vai ser mártir, precisamente no ano 754, enquanto ele estava celebrando a Santa Missa em Docum. Ali ele caiu do altar, foi martirizado no altar e é mártir do povo alemão. É, portanto, o primeiro grande santo do povo alemão e foi sepultado exatamente em Würzburg. Por isso, todos os anos, quando a Conferência Episcopal Alemã se reúne, ela sempre se reúne na sede de Würzburg. E é sempre junto ao túmulo de São Bonifácio que se começam todas as iniciativas de reforma, de renovação da igreja, tudo é feito lá. Porque São Bonifácio é, na verdade, o grande santo, o grande mártir da igreja primitiva na Alemanha. Diga-se de passagem que, na verdade, já havia algum rudimento cristão do cristianismo desde o século III, exatamente junto aos rios da Alemanha, nas cidades, por exemplo, de Treveris, depois também na cidade de Colônia. Já os romanos tinham chegado lá e tinham deixado alguns resquícios de cristianismo. Já alguns havia lá que eram batizados. Mas o trabalho sistemático de organização da igreja, de preparação das dioceses, de formação das arquidioceses, esse foi o trabalho de São Bonifácio, iniciado com Willibrordo, mas depois Bonifácio levou a sério e foi até marcado com o sangue derramado de um mártir, o bispo Bonifácio. Então, desça sobre vós, pela intercessão de São Bonifácio, grande mártir da Alemanha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.